Agora que você conhece o decorator, vamos criar decorators mais complexos do que o registrador que nós vimos na aula anterior. Eu vou criar aqui um módulo chamado tempo, onde eu vou ter o seguinte problema. Eu vou criar aqui uma função olá, que vai receber um nome como parâmetro e simplesmente irá retornar uma string escrito olá, seguido do nome que foi passado como parâmetro. Da mesma forma, eu vou criar uma função chamada mochileiro, que não vai receber nenhum parâmetro e vai retornar o valor 42. Essa daqui, inclusive, é mais simples, eu vou deixar aqui em cima. O objetivo desse problema vai ser o seguinte: eu vou querer imprimir a execução das funções mochileiro e também da olá, passando um parâmetro, no caso aqui, o Renzo. Quando eu executo esse código, ele é muito simples, ele imprime 42 e depois o olá Renzo. Contudo, eu vou querer fazer o seguinte: toda vez que mochileiro e olá forem executadas, eu vou querer que elas também imprimam no console o tempo, a hora, o minuto e o segundo no qual elas foram executadas. Para isso ficar bem claro, eu vou inclusive acrescentar a função sleep para fazer o meu código esperar aqui na execução da linha 15 durante 1 segundo antes de executar novamente as funções mochileiro. Inclusive vou trocar o parâmetro da função olá de Renzo para Luciano para ficar claro que é uma execução diferente. Então veja que eu vou executar aqui, ela demora 1 segundo, depois executa as duas funções na sequência. Bom, para cumprir o objetivo de imprimir o tempo no qual essa função foi executada, a forma mais simples seria o seguinte: eu utilizaria a função strftime passando o formato que eu quero pegar. Então eu quero pegar a hora, 2 pontos, o minuto, que é um M maiúsculo, e utilizar aqui o porcentagem S maiúsculo para imprimir o segundo dessa execução. Vou colocar aqui um print para imprimir no console e executar a função tempo. Veja que então, logo que a função é executada, ele imprime a hora, minuto e segundo. Para que isso aconteça também na função mochileiro, você poderia copiar este valor. O que acontece é que você está misturando aqui as responsabilidades dessa função. Imprimir a hora não tem nada a ver com a função original olá. E se essa lógica fosse mais complexa, você poderia até refatorar em uma função. Então, veja que inclusive é praticamente um template, né? Logo antes de executar o corpo, digamos, original da função mochileiro, eu preciso imprimir. Para fazer isso, nós podemos fazer uso do decorator e programação funcional para substituir as funções originais mochileiro e olá por uma função que imprima o tempo e depois execute o corpo da função original. Para fazer isso, eu vou criar um decorator que eu vou chamar de logar. Esse decorator vai decorar as duas funções que eu desejo. Lembrando da aula anterior, o decorator vai ser simplesmente uma função que receberá uma outra função como parâmetro. Agora, diferente do registrador, neste decorator eu vou querer criar uma função diferente. Executar com tempo. Vou criar aqui, em princípio, sem nenhum parâmetro. E aí eu vou, na execução dessa executar com tempo, imprimir o tempo original. E assim eu posso remover esse tempo das duas funções. Relembre-se que esta função executar com tempo tomará o lugar de mochileiro e olá. Portanto, eu tenho sempre que lembrar de retornar esta função como parâmetro. Feito isso, eu vou ter que fazer o quê? A executar deve depois executar o corpo das funções originais. Ora, eu tenho a referência à função original através do meu argumento f. E, como nós já vimos o conceito de closure, eu consigo executar essa função. Se essa função f retornar algum valor, eu quero que a executar com o tempo retorne esse mesmíssimo valor. Então veja que eu cumpri aquele requisito, eu estou imprimindo logo antes de executar as funções originais. Vamos executar esse código para ver se ele roda. E na realidade, veja que ele imprime o tempo, 42, mas depois ele dá um erro, falando que a executar com o tempo, ela não recebe
nenhum argumento posicional. O que aconteceu aqui? Como a olá é trocada por executar tempo não recebe nenhum parâmetro. Não vai funcionar você receber um parâmetro apenas aqui, porque a mochileiro recebe nenhum parâmetro. E esse parâmetro poderia ser passado tanto por justaposição como parâmetro nomeado. Como eu não sei qual é o número de parâmetros que esta função vai receber, eu vou fazer o seguinte, eu vou receber um número qualquer de parâmetros justapostos e também um número qualquer de parâmetros nomeados. Todos os parâmetros que eu receber, eu vou querer repassar para a minha função f. Vamos agora executar em modo debug para a gente entender o tempo em que as coisas acontecem. Mas relembre-se que só o fato de entender que o decorator é um açúcar sintático te ajuda a responder toda e qualquer questão. Vou executar aqui primeiro, ele vai passar no logar, vai receber a função mochileiro como parâmetro f, veja aqui, mochileiro recebido. A função executar com tempo será criada, mas não executada. Nesse momento ela é apenas criada. Essa função executar com tempo que foi criada mantém o f na closure para posterior acesso. Ele vai retornar essa função executar mochileiro que vai estar presente na referência mochileiro. Veja aqui, acesso ao objeto do tipo função executar que termina em F0. A mesma coisa vai acontecer para a função olá. Será passada como argumento f, será criada uma nova função executar com o tempo e na closure ela vai ter acesso a essa função aqui que foi passada, que no caso é a função olá. Esta função será retornada como parâmetro e será referenciada pelo olá aqui embaixo. Então veja, executar com tempo, um objeto diferente do qual o mochileiro aponta. Quando aqui então eu executo a mochileiro, na realidade ele vai executar a função interna executar com tempo. Como ela não recebe nenhum parâmetro, o args simplesmente vai ser uma tupla vazia e o QWArgs vai ser um dicionário. Ele vai então imprimir o tempo no console e retornar o resultado da execução da função, que é o 42. Retornando este resultado, você vai ter aqui no console justamente o tempo já impresso, porque isso já foi feito, mas na hora que imprimir o retorno, ele imprime justamente 42. A mesma coisa vai acontecer no olá. Veja que eu vou dar um F7, ele vai imprimir o tempo aqui de execução no console. Veja que agora o args possui a tupla com o valor 1 renzo, que foi justamente um parâmetro passado com justaposição. Permitindo a execução em sequência de todo o código, você percebe que nós temos o mesmo resultado, mas agora utilizando um decorator que substitui a função original por outra, levemente alterada.